que Deus falou e chegou ao ponto de acreditar e exercer fé que Deus iria ressuscitá-lo, mesmo oferecendo. Eu e o rapaz vai voltar. Eu e o rapaz iremos e voltaremos. Então olha que fé que Deus quis manifestar nesse homem. Paz do Senhor, irmãos, mais uma vez pelo canal Anunciando o Verbo Vivo. Eu me chamo Ricles. O irmão Luiz. Amém. Amém. Nós vamos estar compartilhando mais um estudo, um pequeno estudo, uma pequena palavra sobre a fé de Abraão. Mais um compartilhamento sobre esta fé que Deus quis manifestar nesse homem e que serve para nós. Ou seja, a justificação pela fé que nós todos conhecemos. Vocês vão ver na leitura aí que tem muitos mistérios. Tem coisas que às vezes passam despercebidas na leitura. Vocês vão ver isso aí. A gente vai começar. Antes de eu falar o texto, esta justificação, já vou adiantar aqui o tema, que é crer que o Pai era poderoso para que, mesmo dos mortos, ressuscitar o seu filho. E isso ele vai manifestar isso no filho de Abraão, que é Isaac, que é uma parábola para o Senhor Jesus. Então vamos ler o primeiro verso, vai estar em Gálatas, capítulo 3, do verso 8 ao 9. Então vamos lá, no verso 8 diz assim: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Isso, com a fé que ele teve. E fé está ligado a obedecer a palavra de Deus. Sim. Obedecer e não temer, mesmo que seja qualquer, mesmo que a palavra seja dura, temos que obedecer. Então esta é a fé que vai justificar. Então a gente vai lá para Hebreus, capítulo 11, do verso 17 ao 19, para amarrar mais essa ideia. Vamos lá no verso 17 do capítulo 11. Isso. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu filho unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito: em Isaque será chamada tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Sim, o que nós falamos, que naquele dia que Deus colocou Abraão à prova para sacrificar o seu filho, naquele dia, naquele exato momento, Isaac já tinha morrido para Abraão no seu próprio coração. Já tinha morrido, antes mesmo de oferecê-lo. E é manifesto que ele já foi com intenção mesmo para sacrificar, por isso que a Escritura diz que Deus o recobrou, figuradamente o recobrou, porque antes, mesmo se Deus não teria barrado essa ação, não teria impedido, Abraão teria verdadeiramente sacrificado em obediência. Mas Deus barrou só para prová-lo e manifestou uma ressurreição, uma figura de uma ressurreição, mesmo sem ter oferecido o próprio filho, que era Isaac. Então ficou em figuras, para Deus cumprir essa obra mais tarde, no próprio filho. Então, em ligação com Cristo. Com Cristo. Então, em figuras, foi recoberto o filho a Abraão. Isaac ressuscitou para Abraão, né? Sim. Vamos um texto aí agora. Tem Gênesis 22. Agora, todo este contexto que nós falamos aqui vai estar em Gênesis 22, do 1 ao 18. Toda essa história narrada está nesse contexto. Então vamos lá. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferecei-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei.
Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E olha aqui no verso 4, Isso, irmãos. vamos abrir o parênteses. Que interessante aqui. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Ao terceiro dia. Isso, nós vamos abrir um parênteses, que esse terceiro dia, essa expressão não está à toa aqui, porque vai se referir também a uma ressurreição ao terceiro dia. Você vê que está falando de sacrifício, e agora está falando de terceiro dia também. Nós vamos falar que foram junto com eles 2 servos, ou seja, teria que ter 2 testemunhas. 2 testemunhas. Não foi em secreto que Abraão fez isso. Foi 2 testemunhas com ele, 2 servos. Como manda a lei, né? Como manda a lei, 2 testemunhas. E os utensílios, cutelo, lenha. A lenha, né, é a madeira de onde foi feita a cruz também do Senhor, né? O cutelo para o sacrifício e imolar, né, para ser derramado o sangue. Olha como às vezes passa despercebido alguns tipos de leitura, né? Sim. Que a gente faz só ler assim. E o fogo Tá seria a prova, seria provar o Senhor. Na palavra. Que Deus iria provar o seu próprio filho para suportar, né? Seria a prova, a provação, o filho ser aprovado. No verso 5, continuando. Diz assim: então disse seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha que interessante, o que Abraão fala. Eu e o rapaz voltaremos. Voltaremos. Né? Ele já estava convicto de que Deus iria ser poderoso para ressuscitá-lo, levantar ele dos mortos, para voltar e juntamente com ele, sã e salvo. Deus seria poderoso, igual o escritor de Hebreus escreveu, que ele estava convicto e foi disposto a mesmo a oferecer. E por isso ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar. Porque tem um detalhe muito importante agora. Porque era em Abraão e na sua descendência, seria abençoado todas as famílias da terra. Todo o planejamento. Já teria uma profecia aí, um planejamento de Deus. Como ele iria oferecer o filho em sacrifício e não recebê-lo de volta, sendo que Deus não pode mudar, não pode mentir, que já disse para ele antes de oferecer o sacrifício, que nele e em ti, em ti e na tua descendência, seria abençoado as famílias da terra, ou seja, os gentios. Então a profecia, Deus não pode se contradizer. Se ele falou que em Isaac seria chamada a tua descendência, e Abraão, com certeza, exerceu fé que Deus iria ressuscitá-lo, pois foi feita a profecia que, primeiramente, que ele iria ter um filho. Primeiramente isso, ele iria ter um filho. Esses homens, parece que Deus até provava eles tanto, né? As mulheres deles foi ter filho com 100 anos. Sim, foi para manifestar a glória de Deus, né? Manifestar a glória e a palavra de Deus, né? Porque o que Deus fala se cumpre. Com certeza. Né? Então ele faz a profecia e ele não pode contradizer o que ele fala. Então, se Deus falou para Abraão que você vai ter um filho, Sara vai dar à luz um filho, a descendência vinha dele, a descendência vai vir de Sara e de você, não de Agar. Então ele fala que essa própria descendência, nessa descendência, seria também abençoado todas as famílias. Na terra. Então ele com certeza ele meditou no que Deus falou e chegou ao ponto de acreditar e exercer fé que Deus iria ressuscitá-lo, mesmo oferecendo. Eu e o rapaz vai voltar. Eu e o rapaz iremos e voltaremos. Então olha que fé que Deus quis manifestar nesse homem, que é a fé que nós hoje, pelo Espírito Santo, nós cremos em Jesus. Né? É essa fé que Deus manifestou a Abraão e quis manifestar a nós. E olha a continuidade aqui no verso 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Um parêntese. A lenha estava sobre Isaque. E a lenha é madeira. Então a madeira, ela nos traz, a palavra hebraica para madeira é etz,
que no hebraico não tem uma palavra específica para lenha, madeira, pau. Não tem. A mesma palavra para madeira é pedaço de pau, é lenha, entendeu? Madeira, então no hebraico está uma palavra só que designa tudo isso. Etz, é a mesma palavra, é a mesma expressão. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. No 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu-lhe Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Sim. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, cordeiro. Sim. E seguiam ambos juntos. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Sim, isso tá De Deus, quando Jesus está passando pelo Jordão e João Batista aponta o dedo e fala: eis o Cordeiro de Deus, Está levando. eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o que foi dito aqui, Deus proverá para si o Cordeiro. João Batista anunciou o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro em carne e osso lá naquele tempo, manifestado na plenitude dos tempos, no tempo certo, Determinado. no tempo Paulo, determinado, né? no tempo determinado. Jesus veio no tempo certinho No da tempo época, certo. determinado, né? Então, João Batista anunciou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. No 9 vai falar aqui: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele e dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Sim. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estendeis a mão sobre o rapaz, e não lhe fareis. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste seu único filho. Sim. Amém. Até o 18? Continuar aqui? Você leu? Vamos no 13 agora. Não, até o 18. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. No 14. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até os dias de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, esse proverá é o Cordeiro, tá, irmãos? Cordeiro. Não pode fugir à mente. Não é as coisas que Deus vai prover pra gente, as coisas do mundo, não. Tem que tirar esse pensamento aí. O que Deus vai prover é o Cordeiro, que tira a salvação, é o que tira os pecados. Eu já estava pensando no futuro, né? Não é ficar proclamando aos quatro ventos que Deus vai prover coisas para materiais, não. É o Cordeiro da salvação, é o que limpa os nossos pecados. Amém? Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, no 15, agora no 16, e disse-lhes: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizestes isso e não me negaste teu único filho. Verso 17: que deveras te abençoareis, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Verso 18: nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Amém? Então, essa profecia já foi dito antes. Essa profecia de ser abençoado todas as famílias da terra foi dito antes, e aqui ele confirmou. E tem um detalhe que ele jurou por si mesmo. A gente vê aqui que Deus está traçando um plano. Justamente. Tem todo um planejamento. Ele está trabalhando na história. Para uma descendência, né? Isso. Para as palavras de Deus se cumprirem, ele trabalha na história. E ele deixa as coisas que passou na história como figuras das que viriam a acontecer realmente, né? Sim. Ao descendente verdadeiro que ele estaria buscando. A semente que ele estaria buscando seria Cristo mesmo. Mas passaria por Abraão, Isaque, Jacó, os 12 filhos de Jacó, que é as 12 tribos, e dali, da tribo de Judá, do reino de Judá, quando separou, dali ele iria buscar o Messias, o verdadeiro descendente. Na palavra tem muito isso, essas coisas de coisas passadas, né, ser sombras das coisas futuras. Sim. É como a lei. A lei do passado são sombras para as coisas futuras. Porque Deus deixa uma leitura espiritual na palavra. Uma leitura espiritual profética.
Entendeu? É assim que a gente interpreta a palavra. A gente tem muito mais coisas, né, para ser falado. Tem muito mais coisa. Mas a respeito disso, né, a gente quis deixar vislumbre, né? só um pequeno estudozinho, né, um vislumbre da fé de Abraão. Da fé de Abraão. E olha como é que isso leva lá para Cristo, né, apontando para Cristo. Isso. Quando você ia imaginar ali você lendo, falando ao terceiro dia, às vezes passa despercebido. A lenha. Fala do cutelo para imolar. Do fogo, que é para provar. E muitas vezes os corações, na palavra fogo é para provação. Né? É para também limpar todas as impurezas. E coisas que são sombras do passado para o futuro, a gente pode pegar até, tem Apocalipse, né? A gente vai falar mais para frente sobre o Antigo Testamento ali, falando da lua, né? Sim. Regido pela lua. O Novo Testamento, a Nova Aliança, na verdade. A Antiga Aliança regida pela lua, a Antiga Aliança e a Nova Aliança regida pelo sol, o sol da justiça. Então tem todas essas figuras que Deus deixa, né, para entendimento. Então, irmãos, é só, e ficou manifesto a fé que Deus quis manifestar, né, Deus quis manifestar para que nós possamos entender e possamos crer, né, no seu Filho, crer na ressurreição do seu Filho, que Ele mesmo, sendo poderoso, o ressuscitou dentre os mortos. Então essa é a fé que Ele gerou. Deus gerou em Abraão essa fé, para dos mortos ressuscitar o seu próprio Filho. Então quem crê nesta palavra recebe o Espírito Santo. Então esta é a palavra que faz a gente receber o Espírito Santo. Amém? Amém. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.